Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, domingo do Bom Pastor é o domingo que nós paramos para ver que Deus, na pessoa de Jesus, assume a cada um de nós. Assume e carrega sobre os seus ombros a nossa vida, a história, tudo aquilo que cerca a nossa vida humana. O bom pastor é aquele que acompanha a cada um de nós. Ninguém de nós é desconhecido. Hoje esse evangelho que nós vamos aprofundar no segundo momento, começa exatamente Jesus falando que Ele conhece a nós e nos convida a escutá-lo e a segui-lo. Ele conhece a nós, conhece cada um de nós, conhece profundamente. No entanto, nem sempre nós nos damos a conhecer a Jesus, nem sempre nos relacionamos com confiança com o pastor. Então aqui a relação do pastor com suas ovelhas. Jesus é o pastor e as ovelhas são os discípulos, cada um de nós. Então a relação do pastor com a ovelha e da ovelha que somos nós com o pastor. Nem sempre nós estamos escutando a voz do pastor, nem sempre nós paramos para ouvir a voz do pastor, que é Jesus. E como é que eu escuto a voz do Jesus bom pastor? A grande chamada para nós é exatamente isso: pensarmos como podemos captar ou colocar sobre os nossos ouvidos e cair sobre o coração de que a voz do bom pastor está sendo dita, proclamada na nossa vida. O Apocalipse, hoje que estamos acompanhando a segunda leitura, como na semana passada, São João relata mais uma das suas visões, em que ele fala de uma grande tribulação. Mas ele fala que a tribulação fez com que os seguidores do Senhor, do bom pastor Cordeiro, chegassem a ficar de pé diante do Cordeiro. De pé diante do Cordeiro, na linguagem de São João, é a marca das vitórias, com as palmas das mãos, que é a palma dos mártires. Se olharmos as palmas dos santos mártires, as imagens mais clássicas, carregam a palma na mão, lembrando exatamente isso que relata São João. São vitoriosos porque enfrentaram as tribulações, ou seja, porque enfrentaram as suas lutas. Também nós somos convidados então a perceber exatamente isso. Nós só vencemos quando também aprendemos a enfrentar as nossas lutas. Elas são uma chamada para uma vitória com aquele que supera e que nos ajudará em passos dos quais somos conduzidos. E essa leitura é uma leitura exatamente de esperança para nós, porque diz exatamente isso, que a tribulação fará a nós uma vitória, e da tribulação haverá consolação, haverá enxugar as lágrimas, haverá pastagens seguras, haverá águas seguras, fontes seguras. Por isso nós somos convidados a lutar, sabendo que há quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos acompanha, quem nos consola, quem nos dá um passo a mais, quem nos ajudará em todos os momentos. Por isso é tão necessário ter presente a vida do bom pastor, que não nos tira a tribulação e nem a luta, mas que faz dela o caminho para que nós possamos ter segurança e confiança no bom pastor. Depois, como nós vimos, nós recebemos do bom pastor também a característica de sermos também pastores. Paulo e Barnabé, hoje nos Atos dos Apóstolos, são aqueles que cuidam, aqueles que vão transmitir a fé aos pagãos. É a primeira missão de Paulo e Barnabé. Na primeira missão deles, que vão ao encontro de uma multidão de pagãos, eles são acolhidos e rejeitados, como é próprio da missão. Ninguém é totalmente compreendido em todos os gestos, mas eles, em nome de Deus, por causa da fé, continuam a transmitir o anúncio de Jesus. O convite para nós é perceber que aquele que pastoreia, e aqui o pastoreio é sempre amplo, não é só a figura do padre, mas é a figura daquele que é pai, que é mãe, que é responsável pelos seus negócios, aquele que assume uma responsabilidade, precisa aprender a lidar entre as rejeições, entre os fracassos, entre as alegrias também que vão acontecer, mas que não nos prendamos aos fatos, ao momento, porque as emoções humanas,
e as pessoas são diferentes. Aqui justamente Paulo, hoje sendo evangelizador, vê aquele que também era perseguidor. Então, ao mesmo tempo que há as rejeições, há também a acolhida, há também um sinal de que Deus está conduzindo a nós, de que nós não seremos correspondidos em todas as nossas decisões, mas que, como bom pastor, precisamos colocar sempre à frente, indicar caminhos, não parar, não ficar preso aos sentimentos humanos que são colocados sobre nós. Os apóstolos, como nós vimos, foram expulsos. Paulo e Barnabé, missionários, são expulsos. Mas é sempre interessante pensar que da aprovação eles fazem contar uma alegria. Termina no final dizendo que eles saíram da cidade, mas ao mesmo tempo se sentiram alegres, porque estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, mesmo havendo uma aprovação, eles tinham a certeza de que havia alegria, estavam cuidando do que era de Deus, não cuidavam daquilo que eles estavam sendo só para eles, mas que era de Deus. Então, a alegria do nosso serviço, o que Deus nos confiar, façamos com alegria, mesmo que haja as provações. Lembremos que Deus está confiando a nós algo para fazermos com alegria. O serviço que nós fazemos de pastoreio deve carregar uma ação de Deus. O pastor é aquele que faz a ação de Deus. Se alguém aqui faz atividade pastoral na igreja, exatamente a atividade pastoral é fazer a ação do pastor, ou seja, eu me dou, eu me gasto por algo, por Deus, e sou alegre pelo que faço, com amor, com alegria, porque é por Deus que nós fazemos o nosso pastoreio. Depois Jesus nos convida a uma relação íntima com Ele, essa relação do pastor e da ovelha, esse evangelho, e insisto mais uma vez na voz do pastor. Necessário que nós saibamos identificar a voz do pastor. Esse pastor que fala no nosso coração, a primeira palavra é sempre a palavra de Deus, para pastorear, para cuidar dos outros, para que possamos ser responsáveis no nosso pastoreio. É necessário que tenhamos como exemplo Jesus Cristo. Ele é o modelo de pastor, ele é aquele que nos ensina como pastorear. Jesus não ficou preso a um número de ovelhas, ele conhecia cada uma delas, não no sentido de apenas ser particular, mas ao mesmo tempo de saber lidar com cada ovelha, e ao mesmo tempo do pastor que ama a sua ovelha, que sabe o que a ovelha precisa, que ao mesmo tempo confia em cada uma delas uma parte da sua vida. Precisamos nós a graça de, no meio de tantos barulhos interiores do nosso coração, das vozes que ainda falam no nosso coração, sabemos escutar a voz do pastor. E às vezes a voz do pastor vem para nós de tantas maneiras, a segurança, sobretudo a paz, a voz do pastor que não vem tão claro no primeiro momento, mas que nós precisamos aprender a ouvir a voz do pastor que fala ao nosso coração, identificar essa voz, porque a nossa voz grita muitas vezes mais forte, querendo uma resposta, querendo talvez uma explicação, mas basta pararmos diante do pastor que sempre está falando algo no nosso coração, não com a nossa linguagem, mas com a sua presença, na certeza de que há sempre uma palavra que vem de Jesus para nos dar uma força maior. Para isso, tantas vezes, a escuta. Nós não sabemos escutar muitas vezes. Sabemos talvez, no final de uma palavra, tirar uma conclusão. Ou melhor, no meio de uma palavra, tirar uma conclusão. Mas para escutar a voz de Jesus, bom pastor, é necessário a escuta silenciosa. Uma escuta que apenas aprende a sentir o que foi falado, depois de sentir, dar uma resposta. Não queremos simplesmente tirar conclusões, mas escutarmos uma voz do pastor que fala ao nosso coração. A ansiedade nos impede de muitas vezes não escutar a voz do pastor, porque a ansiedade é sempre a pressa para dar uma resposta para nós e não para a nossa vida. A resposta pessoal, ela só virá muitas vezes se nós buscarmos a intimidade com Jesus, uma intimidade que se faz no relacionamento. Eu apresento, eu confio, eu entrego, eu me dou, eu deixo ser cuidado por Jesus.
A ovelha precisa se deixar ser cuidada. O grande símbolo do pastor, quando nós olhamos a imagem, é que a ovelha está sempre sobre os ombros do pastor, está sendo cuidada, está sendo advertida, está sendo levada e conduzida pela voz do pastor. Peçamos a Deus a graça que essas palavras de Jesus caiam no nosso coração, que esse evangelho que nos fala exatamente, Jesus repete por 2 vezes: nenhuma ovelha se perderá e nenhuma delas será tirada da mão do Pai. Isto é, da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, acontece uma grande batalha para a nossa salvação. Uma grande batalha Jesus assume para a nossa redenção, para que nós não nos percamos, para que nós não paremos no meio do caminho. Jesus está dando a vida, batalhando por cada um de nós. Pensemos o quanto Jesus faz por nós, e nós saberemos sempre que podemos ir à frente para conduzir também as ovelhas que o Senhor vai nos confiando. Que o bom pastor nos dê a graça de sermos cuidados, mas também cuidarmos do nosso próximo. Que assim seja. Amém.